Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre os livros que chegaram cá a casa durante o mês de dezembro. E eu tenho aqui uma distinção a fazer dos livros que chegaram cá a casa, que é basicamente compras programadas, compras que não estavam programadas e as prendas que chegaram cá a casa. E portanto, eu geralmente não faço grande distinção entre as compras programadas e as que não foram programadas, mas este mês eu sinto que preciso de fazer esta distinção, porque houve aqui algumas coisas que saíram um bocado fora do programa, mas há motivos para isso. Portanto, vou passar a mostrar-vos os livros que vieram morar nas minhas estantes no mês de dezembro. O primeiro livro é aqui Darkly, de Marisha Pessl, um livro que eu tinha posto em wishlist há alguns meses, portanto isto já foi para wishlist em 2024, a primeira vez, em 2024, em 2025, da primeira vez que eu ouvi falar sobre ele deve ter sido logo no início do ano, e eu fiquei muito curiosa com o livro e eu já não sei como é que o encontrei, se foi alguma coisa em que eu estava a ver algum livro que tinha interesse na Amazon e apareceu-me sugerido, se foi alguma coisa que me apareceu no Goodreads, se foi o ter visto alguém a falar deste livro no Instagram, volta e meia aparecem uns reels assim do nada e eu acabo por ver algum livro a ser mencionado no vídeo e acabo por ficar interessada, portanto não faço ideia. Sei que este livro vai acompanhar aqui uma equipa, ou pelo menos uma pessoa numa equipa que está a desenvolver jogos e que acaba por ter aqui quase quebra-cabeças. E portanto, se isto não é interessante para mim, óbvio que é interessante para mim, caso contrário não estaria aqui, mas se isto não é interessante para vocês, então não sei. Eu acho a premissa muito interessante. Aqui uma espécie de Ready Player One, mas em desenvolvimento de jogos, pelo menos é a ideia que a sinopse me dá. Fiquei muito curiosa, lá está, estava na wishlist em inglês, fiquei extremamente contente por ter visto que ele ia ser traduzido e assim que ele saiu, veio para cá a casa. O segundo livro foi aqui O Cavaleiro e a Mariposa, de Rachel Gillick. Meu Deus, vocês sabem, se vocês têm estado a acompanhar os meus vídeos em 2025, sabem que eu li One Dark Window, portanto uma janela sombria, exatamente, em português é uma janela sombria. Eu li a duologia, amei a duologia, gostei imenso da maneira como a autora escreve, gostei imenso da forma como ela aborda as temáticas, tem aqui algumas coisas bastante criativas na forma como ela cria a história e eu quero ler mais da autora, portanto, quando vi que este livro ia sair, fiquei muito contente. Quando vi que a Catártica ia lançar mais livros da autora, saltou diretamente de wishlist para pilha de livros a comprar. Portanto, eu não sei muito sobre esta história, sei que não é um standalone e, portanto, se não estou em erro, é suposto vir a ser uma trilogia. Ainda não saiu o próximo livro, só vai sair este ano e é mais para o final do ano e, portanto, eu sei que vou ficar a aguardar até ter uma continuação antes de começar a ler, mas já está aqui porque efetivamente eu gostei imenso da escrita da autora e não podia deixar este livro sozinho, coitadinho, porque não há mais livros na livraria. Tinha de vir, tinha de ficar acompanhado pelos meus. Depois, para terminar uma trilogia, um daqueles em que eu abri aqui uma exceção do não vou comprar continuações de coleções enquanto não ler o primeiro e ver se efetivamente quero continuar. Mas eu sinto muito que vou amar esta coleção e, portanto, é aqui O Império de Ouro, de Shannon Chakraborty, um livro que vem finalizar aqui esta trilogia e é uma coleção que pessoas que eu confio nas leituras e que têm leituras parecidas com as minhas gostam muito e, portanto, eu sinto que é uma aposta segura e a trilogia já está fechada. Outro livro que eu não estava à espera de ver traduzido, que já estava na minha wishlist em inglês, porque eu tenho pessoas de quem gosto muito a lerem este livro, a adorar e a dizer Ana, tens de ler, e portanto quando vi que ia ser traduzido, óbvio que tinha de vir logo para casa, e na realidade eu já devia ter lido, mas ainda não li, mas é assim com todos os livros que estão cá em casa, não é? Portanto, estou a falar de O Confronto de Heart e Mercy, de Megan Bannon, um livro extremamente elogiado pela Mafalda, do canal Outra Mafalda. Entretanto, a Daily Maias também já leu e gostou. Se não me engano, também já conseguiram convencer a Corina a ler e agora já está cá em casa, portanto só tenho de ler e sim, eu sinto que vou gostar muito desta história. Portanto, eu nem quero saber grande coisa. Eu acho que saltei com os olhos pela sinopse e nunca li a sinopse como deve ser, porque a partir do momento em que a Mafalda me diz lê, vais gostar, principalmente depois de já ter lido, então é sinal para ler sem questionar. Depois tenho aqui Cúmplice do Vilão, da Hannah Nicole Meyer. Na realidade eu devia ter lido o segundo livro antes de comprar o terceiro, mas
Mas cá estamos, porque eu li o primeiro antes de comprar o segundo e eu gostei muito do humor, é muito sarcástico, às vezes um bocadinho nonsense. Joga aqui um bocadinho com os clichês dos vilões e daquilo que fazem e de onde poderão ter vindo, e eu fiquei muito curiosa com a continuação da história e, portanto, eu espero que 2026 seja um ano em que eu continue esta história. Se não estou em erro, já saiu o quarto livro, não tenho a certeza se é suposto serem 4 ou 5, mas tenho a ideia que a autora estava para fechar esta história. Portanto, muito curiosa, quero voltar a estas personagens, quero rir-me e ao mesmo tempo ficar um bocadinho de coração apertado, porque as coisas que nós descobrimos no primeiro, meu Deus. Continuação de sagas, literalmente. Saga volume 12. Eu parei de ler no volume 9, que é o volume que funciona como separação das águas. Foi até um volume em que os autores durante muito tempo não lançaram nada novo e, portanto, é suposto esta coleção vir a ter 18 volumes. E o volume 9 é o volume que cria um abismozinho muito grande até no nosso coração entre as partes da história. Eu ainda não continuei, portanto não peguei ainda no volume 10, mas tenho estado a comprar à medida que eles vão saindo. Portanto, já está aqui o volume 12 e eu sinto falta destas personagens, mas eu sei que vou sofrer quando voltar a pegar neles. E, portanto, estou a protelar aqui um bocadinho o meu sofrimento, porque há alturas em que nós queremos sofrer e há alturas em que não estamos propriamente para aí virados. E eu ainda não estou propriamente virada para sofrer com esta história outra vez, porque o volume 9 fez-me sofrer muito. Portanto, eu hei de lá chegar. E ainda em BD, mas neste caso para finalizar a coleção, tenho aqui o Castelo dos Animais, volume 4, o volume que vai fechar aqui esta história do Castelo dos Animais. E eu ainda não li nenhum, porque eu quero ler a Quinta dos Animais antes de ler esta história que é inspirada na Quinta dos Animais. E eu sei que tenho alguns clássicos por pôr em dia, principalmente distopias, e se calhar está mais que na altura, porque com o estado das coisas em geral com que estamos agora, o estado do mundo, se calhar já há alguns que eu devia ter lido há muito tempo. Talvez faça mais sentido agora, mesmo uma coisa de quando li A Peste em plena pandemia. Se calhar dói mais na pele quando estamos a ler ao passar pelas coisas no exato momento em que estamos a ler. Portanto, está na hora, tenho de ler A Quinta dos Animais e depois venho aqui para o Castelo dos Animais. Eu amo a ilustração destes livros e, portanto, estou a antecipar coisas muito boas. Doridas também, mas muito boas. Ok, daqui para a frente passamos para aqueles que não estavam programados. O primeiro livro está aqui porque eu estive a fazer um curso de revisão de texto e uma das coisas que eu tenho mais dificuldade é com vírgulas. Eu tenho tendência a pôr mais vírgulas do que aquelas que são necessárias ou que fazem sentido num texto e, portanto, eu preciso muito de me orientar relativamente às vírgulas. Este livro foi mencionado durante o curso e eu pensei, olha, nem é cedo nem é tarde, preciso dele e, portanto, está aqui, é um livrinho pequenino, ele foi barato e sempre vai ser um auxílio grande relativamente a este problema que eu sei e reconheço que tenho. Portanto, este tinha mesmo de vir. O próximo. Eu comprei este livro para oferecer ao meu primo, não este em específico, mas comprei este livro para oferecer a um dos meus primos, na realidade, que eles são muitos, e acabei por pensar, espera lá, porque é que eu não tenho este livro em casa? Porque ainda por cima estou farta de falar deste autor, estou farta de dizer que há um conto que me introduziu na escrita do autor e eu não tenho esse conto em casa, como assim? E portanto tenho aqui The Complete Robot, de Isaac Asimov, que é o livro que tem o True Love. E eu estou muito contente por estar aqui. Este livro são contos, portanto, são os vários contos que o autor foi escrevendo relacionado com robôs. Tenho a ideia que só não estão aqui as histórias que estão diretamente relacionadas com o iRobot, mas tudo o resto que está relacionado com robôs está aqui. E portanto, é um tijolinho, mas é um tijolinho de vários contos. E os contos não são imensamente grandes, portanto é daqueles livros que eu vou ver se consigo ir lendo um conto de vez em quando, em vez de ser um livro para ler de uma ponta à outra. Vai ser muito interessante descobrir os contos que eu não conheço e vai ser muito bom voltar a ler o True Love, porque quando eu digo que True Love é genial e extremamente atual, é genial e extremamente atual. Portanto, é um conto que vocês conseguem encontrar facilmente online, por amor de Deus, vão ler Asimov. É isto que eu tenho a dizer. Voltamos às promoções de 30% da UC. Tenho quase certeza que estes livros saíram a custo zero, mas lá está, não estavam planeados.
Se bem que nestes casos o plano é, quando existem promoções de 30%, ver o que há, ver se compensa, ver se são coisas que estão na calha para breve e mandar vir. Pronto, é isso. Portanto, não estão planeados, mas estão. O primeiro é aqui The Rules of Magic, de Alice Hoffman, que vem fechar este ciclo de livros. Portanto, já tenho os 4 livros relacionados com a Practical Magic. Neste momento, este é o livro que vai acompanhar as tias na altura em que elas eram mais jovens, portanto ainda bem antes de haver as personagens que nós conhecemos de Magia e Sedução. E eu estou muito curiosa com estes livros, juro, é daqueles livros que eu sei que não tem nada a ver com o filme, porque eu li o livro original e vi o filme, e portanto sei que há pontos de convergência nas histórias, mas que eles são muito diferentes na maneira como abordam magia, por exemplo. Mas eu estou extremamente curiosa para ler mais desta autora, que é uma autora que o que eu li gostei, principalmente o Encantamento, que é um livrinho minúsculo, super barato, mas a história é fantástica. Como é que ela conseguiu enfiar tanto e tanta emoção numa coisa tão pequena, é incrível. E, portanto, eu quero ler mais da autora e este vai fechar aqui os livros desta coleção e eu estou super entusiasmada por voltar a estas personagens. E o outro vem fazer companhia a um dos que está no hall de novembro e é aqui Painted Devils, da Margaret Owen, que é a continuação do Little Thieves, que foi aquele que enquanto eu estava a mostrar-vos reparei que está cortado e eu ainda vou ver se consigo resolver isso ou não. Portanto, esta é a continuação, se eu sei pouco sobre o outro, este ainda menos, sei que a trilogia já está concluída e se não estou em erro, também foi agora no início deste ano que já saiu o 3º volume, que vai finalizar neste formato mais pequenino, portanto, eventualmente, algures há de aparecer aqui o 3º livro para concluir esta trilogia e eu lê-la. Agora sim, muito saídos de tudo aquilo que eu tinha previsto, dei-me conta que a M-Books está a receber livros de algumas editoras em que os livros não estão descontinuados, os livros não estão sequer com um imenso tempo no mercado, não são daquelas coisas que andam ao pontapé nos armazéns, e eu acabei por ir aproveitar para quê? Um livro que eu sabia à partida que ia procurar este ano na Feira do Livro, que é este, e um outro que eu já vos vou mostrar, mas Vê se Cresce Eve Brown, da Talia Hibbert. Vocês sabem que eu estou com uma espécie de relação amor-ódio com esta autora, porque eu acho que a linguagem dela é extremamente rasca nas cenas eróticas, que é uma coisa que me irrita profundamente. Portanto, a segunda irmã, a Dani Brown, eu nem sequer consegui avançar das primeiras 26 páginas, porque eu fiquei tão irritada com a escrita, que eu não consegui avançar. Mas desde essa altura que eu disse que queria dar uma oportunidade à terceira irmã, que é a mais nova, supostamente está no espectro do autismo, ou tem déficit de atenção, eu acho que é autismo, não tenho certeza agora. No entanto, é qualquer coisa que eu quero experimentar, até porque eu gostei da primeira irmã, apesar de não ter gostado da linguagem, não gostei de todo da linguagem da segunda, mas terceira. E o melhor é que ficou-me abaixo de metade do preço, que era aquilo que eu ia pagar na Feira do Livro. Portanto, este livro ficou-me a 7,80€, se não estou errada. Uma pessoa vê e tende a aproveitar, basicamente. E depois então, tenho aqui este, Como Ser Perfeito, de Michael Schur, que é um dos criadores, ou o criador do Good Place. Eu adoro a série Good Place. É uma série muito sarcástica e eu gosto imenso da maneira como eles andam ali a jogar com o conceito de bem e mal. O que é que faz com que alguém vá para o Good Place? Portanto, supostamente o céu. E porquê que o céu não é exatamente aquilo que nós pensamos que seria? Eu adorei a série e este livro o que vai fazer, se não estou em erro, é pegar em temáticas e o autor vai dar aqui a perspectiva dele. Portanto, no fundo é aquilo que ele fez na série, mas em formato de livro. Aqueles conceitos que nós temos de isto está correto, isto está errado, eu penso que é muito do que ele acaba por pegar aqui. Portanto, crueldade desnecessária, uma coisa boa a evitar, perfeição moral, uma história de advertência. Certo, compreendo. Diga-me apenas se tenho de devolver o rei do carrinho ao sítio dele, por favor, estou com pressa. Portanto, muitas coisas do dia-a-dia, do como ser perfeito. Será que a perfeição existe? Não sei, mas estou curiosa. E este livro ficou-me exatamente ao mesmo preço, 7,80€. E portanto, eu ia pagar mais por este livro se eu tivesse esperado pela altura em que era suposto eu trazê-lo, aquela que eu tinha definido como a altura que eu ia trazer. Portanto, olhem, é assim, estes realmente saíram muito fora, mas já estavam na calha, portanto, falta da wishlist para a lista de livros a ler. E o último que saiu assim fora, mas mais uma vez, uma coisa que eu já ia procurar na Feira do Livro sem a certeza de entrar,
A Dança da Morte, volume 1. Vocês sabem que em 2025, na Feira do Livro, eu trouxe o volume 2, não comprei o primeiro porque o primeiro não estava a entrar em hora H, o segundo sim, e portanto eu trouxe o segundo e estava este em falta. E eu apanhei-o a metade do preço. E portanto, não sabendo sequer se este livro vai entrar em hora H em 2026, porque o Grupo Porto Bertrand não tem todos os livros com mais de 24 meses a entrar em hora H, eu não quis arriscar e já está concluído. Portanto, era um livro que eu ia trazer na altura da feira e acabei por trazer na altura de Natal. Estava previsto? Não estava. Mas são os 2 volumes que já estão aqui fechados em casa. Já viram os tijolinhos, não é? E portanto, antecipei uma compra que estava prevista, basicamente, por alguns meses, mas detalhes. E pronto, concluí as compras que não estavam previstas, na realidade concluí todas as minhas compras. A partir daqui tenho para vos mostrar prendas de Natal. Eu faço parte de alguns grupos de pessoas que fazem troca de prendas e depois tenho as prendas que me foram dando relacionadas com o Natal. Portanto, o primeiro foi no grupo das bruxas góticas. Tínhamos um amigo secreto e calhou-me ser a Rita do Buxerotanen a dar-me o livro e ela escolheu este aqui, O Homem de Negro, de Panazione e de Gregório, e eu estou muito curiosa com este livro porque parece-me ser uma gigante metáfora para a depressão, mas posso estar errada. E eu estou muito curiosa. Esta capa é curiosa. Portanto, é isto. Estou muito contente com este livro estar já cá em casa. Se não tivesse sido uma prenda, ia acabar por vir cá parar. Prenda do marido da minha mãe. Tenho aqui a Biblioteca de Livros Banidos de Lula Dean, de Kirsten Miller. Um livro que eu fiquei extremamente curiosa quando vi a sinopse. Portanto, nós temos aqui alguém que na comunidade dela está a banir livros, principalmente daquelas bibliotecas que toda a gente consegue aceder. E portanto acaba por criar uma daquelas bibliotecazinhas públicas em que as pessoas conseguem deixar livros, levar livros, a ideia é fazer uma troca. Mas as coisas são extremamente bem curadas. E o que acontece é que a Lula Dean vai acabar por encontrar aqui uma oponente à altura. Uma adolescente que vai andar a trocar os livros que ela lá deixou pelos livros que ela andou a banir. Porquê? Porque nos Estados Unidos os livros têm maioritariamente sobrecapas. E portanto basta pôr a sobrecapa do livro certo no livro errado e as pessoas vão poder ler as coisas que a Lula Dean achou que estava a banir. Portanto, vocês não acham isto interessante? Porque eu acho extremamente interessante. Estou muito curiosa para ver esta história e ver como isto se desenrola. Se a miúda vai ser apanhada ou não, porque obviamente que tem de haver aqui um confronto, não é? E a prenda do Rafael e a Beatriz, nós devíamos arranjar em Portugal um termo para os enteados dos nossos pais, porque não há termo em português. Ele não é meu meio-irmão. Mas ao mesmo tempo quase que é, mas não há qualquer tipo de ligação de sangue, portanto não interessa. Tenho aqui a prenda de Rafael e da Beatriz, tenho Para Sempre Teu da Abby Jiménez. Foi extremamente difícil gravar o haul de novembro sem dizer que estava com a trilogia concluída, porque eu já sabia que este livro estava cá em casa e portanto, no aniversário, uma amiga ofereceu-me o 3º livro desta trilogia. No Natal ofereceram o 2º e, portanto, eu não sei qual é a ligação entre estes livros, se é alguma personagem que simplesmente aparece de um livro para o outro, mas já tenho então os livros todos desta trilogia, pseudo-trilogia, o que quer que isso seja, está na altura de me estrear na escrita da Abby Jiménez. No Natal, outro amigo secreto. Já há vários anos que nós fazemos amigo secreto entre as pessoas adultas da família e desta vez calhou uma das minhas primas. Foi engraçado porque eu dei à mãe dela e ela deu-me a mim e na realidade ela deu-me o mesmo livro que o Vitor me tinha dado, mas acabou por escolher dentro daqueles que ainda não tinham vindo para cá a casa e que eu tinha na lista de Natal e ela disse que este seria o escolhido para fazer a troca. Portanto, eu li Fantasma, gostei o suficiente para ter o Enchantra já cá em casa. Portanto, foi a Beatriz que me ofereceu, a minha amiga secreta da família, e eu estou muito curiosa porque nós vamos acompanhar a Genevieve. Portanto, no primeiro acompanhamos a Ofília, agora vamos acompanhar a Genevieve. A Genevieve fala tão mal como um marinheiro, meu Deus, aquela miúda precisava de lavar a boca com sabão. Vamos ver como é que isso corre aqui neste livro, porque quando ela intervém, efetivamente tem piada. Agora, um livro inteiro disso, vamos ver. Vamos ver. Eu nem sempre acho grande piada a personagens asneirentas. Esta passou no primeiro. Vamos ver se um livro inteiro só com a Genevieve
se gosta ou não. Enchantra, pelo que eu percebi, vai ser um jogo completamente diferente do Fantasma, mas não sei como nem em que termos, não interessa, porque eu gostei do primeiro e quero ler o segundo. Basicamente isto. E, amigo secreto das mangas, calhou-me a Sandra e a Sandra enviou-me este Alquimia dos Segredos da Stephanie Garber. O que é curioso eu ter um Enchantra antes, porque o Fantasma tem uns lives de Caraval versão adulta. Portanto, isto é para eu ver a versão adulta da autora do Caraval. Estou curiosa com este livro, não tem estado a reunir consenso. Na realidade, Caraval já não reuniu consenso, há pessoas que gostam muito, há pessoas que não gostam nada, há pessoas que gostam muito de alguns, não gostam muito dos outros, que será mais ou menos o meu caso. Houve ali claramente diferenças de avaliações entre os vários livros, mas estou curiosa para ver o que a autora faz num livro adulto. E portanto fiquei muito contente quando percebi que a Sandra me tinha enviado este livro e eu vou então voltar à escrita da Stephanie Garber. Ora, uma conversão. Só tenho uma conversão neste Natal e é a conversão da prenda da minha avó. E acabei por optar aqui pelo Always Remember, The Boy, the Mole, The Fox and the Horse and the Storm. Portanto, eu amo o primeiro livro. Eu sei que para muita gente são frases clichê, frases batidas, blá blá blá. Não interessa. Há sempre momentos em que nós nos sentimos mais em baixo e que estes livros acabam por ser um abraço quentinho numa altura em que nós não estamos propriamente a conseguir manter a cabeça à tona da água. E portanto, o que é um clichê é só uma coisa que é verdade. Às vezes que já foi muito repetida, mas também às vezes por ser muito repetida acaba quase por cair no esquecimento. Aquilo que nós ouvimos todos os dias, muitas vezes acabamos por não pensar nisso como algo válido. Mas é. E portanto, para começar o título eu achei que fazia sentido ser uma prenda da minha avó, Always Remember. E eu estou muito curiosa para ver o que o autor fez neste segundo livro e de que forma ele consegue pegar em todos estes clichês e juntá-los numa estrutura em que cria uma história. Espero que seja uma leitura para breve. É um bom livro para o inverno, é um bom livro para os momentos em que nos sentimos mais em baixo, é um bom livro para quem ainda tem estrelas nos olhos, basicamente. Portanto, muito contente de ele já estar cá em casa e de eu me ter lembrado que isto podia muito bem ser a prenda da minha avó. E a última prenda apareceu-me de surpresa, porque a Mafalda e a Nights juntaram-se, e eu sei que anda para aqui o Heartless pelo meio, mas a Nights e a Mafalda juntaram-se para me mandar uma prenda. E basicamente a Mafalda mandou-me umas quantas mensagens a perguntar: olha lá, já tens este livro ou este, ou já ouviste falar? E quando eu finalmente consegui abrir as mensagens, essas mensagens tinham desaparecido e estava só uma a substituir a dizer: vais receber uma encomenda nos próximos dias. Ok. Era algum daqueles que tu tinhas mandado antes e que eu acabei por não conseguir ver o que era. Ela, pois, olha, vais ter de esperar para ver o que era. Pronto, basicamente é isso. E perceber que encomenda era a minha. Este foi o livro que acabou por apontar para esta encomenda que tu vens buscar. Portanto, And the Ocean Was Our Sky, de Patrick Ness. Eu gosto de Patrick Ness. Eu estou curiosa para ler mais coisas do Patrick Ness. Já moram outras coisas cá em casa do Patrick Ness. E eu já li. Não, ainda não. Eu ainda só li os 7 minutos depois da meia-noite. Mas, se a coisa que a Night sabe é que eu tenho interesse no autor, portanto, completamente, esta sei, foi a Night que escolheu. Portanto, adoro o título. And the Ocean Was Our Sky. Temos aqui piratas. Isto é uma história que tem algumas ilustrações pelo meio. E portanto estou curiosa, as avaliações não são grande coisa, mas sinceramente o que é que isso interessa? Às vezes aquilo que nós gostamos não é necessariamente aquilo que os outros gostam, aquilo que os outros gostam não é necessariamente aquilo que nós gostamos. O que eu sei é, adoro o título e portanto foi extremamente bem escolhido. Além disto, ainda vinha uma duologia e portanto elas dão primeiro, dão segundo, fica logo fechado. Fica logo fechado. Tenho aqui estes livros que é We Are Bound by Stars e We Are Blood and Thunder, da Cassia Lupo. E portanto, é isto. Se eu já tinha ouvido falar destes livros, não, mas é que nenhum dos três. E portanto elas andaram à procura, andaram à cata de coisas diferentes, nem elas conheciam, e acabaram por encontrar histórias, eu acho que das que interessam às três. Portanto, vocês já sabem, meninas, quando eu ler, eu depois vou dizer se vale a pena ou não. É basicamente isto.
Muito obrigada! Portanto, estes são os livros que vieram parar cá a casa durante o mês de dezembro, leituras muito diferentes entre elas, no fundo como sempre, e que eu fico muito contente por estarem cá em casa e de eu poder a qualquer momento chegar a elas. Portanto, digam-me como é que foi o vosso dezembro, se tiveram alguma prenda, algum livro no sapatinho, debaixo da árvore. Eu sei que muitas vezes os leitores têm o azar de não terem pessoas na vida que lhes deem livros, e eu já mencionei isto no haul de novembro porque está relacionado com o meu aniversário, que durante muito tempo era muito raro alguém oferecer livros, e se alguém oferecesse livros era uma, duas pessoas e ficava por aí, porque ela já tem muitos livros e vamos estar a dar mais. Sim, livros é daquelas coisas que nunca estão a mais. São todos diferentes, todos têm perspectivas diferentes, mesmo quando têm a mesma temática, a perspectiva é diferente, a voz do autor é diferente. E portanto acho que é muito bom quando as pessoas na nossa vida conseguem perceber que efetivamente nos estão a dar qualquer coisa que vai ser muito amado e muito acarinhado. Portanto, eu espero que vocês tenham pessoas assim na vossa vida e que, se não tiverem, que consigam ser a vossa própria pessoa, a pessoa que alimenta este hobby, este passatempo, esta forma de querer ver o mundo por outros olhos. Portanto, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!